Olá, aluno, como é que você está? Hoje nós iremos aprender um pouco sobre redação técnica. Para que ela serve? E por que você, enquanto aluno do curso técnico em agropecuária, deve saber e dominar esse tipo de redação? Pense comigo agora. Futuramente, quando você estiver no pleno exercício de suas funções, de sua atividade, você deverá se comunicar com órgãos públicos, instituições privadas. Você deverá pensar e querer fazer a captação de recursos ou aproveitar incentivos federais, políticas públicas. Em meio a tudo isso é que a redação técnica ou redação oficial ela se enquadra. Ela irá mediar esse processo de comunicação. No transcorrer da aula, vamos explicar um pouco sobre redação técnica e suas características. Vamos nessa então. Inicialmente, nós queremos falar sobre a linguagem. A linguagem como um fato fundamental na história do homem. Sem a linguagem, o homem não seria um ser social, pois ele só é um ser social porque ele é capacitado da faculdade de comunicação. Então, devido a isso, você não pode jamais desprezar a responsabilidade que cada um carrega em aprimorar esse processo de linguagem. Se você voltar um pouco na história comigo, você vai perceber que um modo que o homem tinha de se comunicar era por meio de desenhos. Por meio de desenhos, por meio de sinais. E a linguagem oral, verbal, ela foi se desenvolvendo. Ela foi progredindo. Ela foi, então, se adequando à história do homem. Por exemplo, há 20 anos atrás, as expressões utilizadas não são as mesmas hoje. Isso mostra que a linguagem ela evolui mediante a evolução do homem, proporcional ao desenvolvimento do homem. Sendo assim, nós podemos citar para vocês dois tipos de linguagens. A primeira é a linguagem não verbal. É aquela linguagem do árbitro de futebol. Vocês que gostam muito de futebol vão perceber que toda vez que um árbitro quer punir um jogador, ele lança a mão de um cartão amarelo ou de um cartão vermelho. Ora, aquele cartão amarelo, aquele cartão vermelho, não é nada mais nada menos do que um tipo de linguagem, a linguagem não verbal. O jogador imediatamente sabe o que significa aquilo. Outros tipos de linguagem também nós podemos perceber no dia a dia. Linguagem não verbal. Por exemplo, a mímica, a dança e por aí vai, a música. Essa figura que surgiu agora na tela de vocês é uma figura bastante conhecida. Se você for a algum hospital, se você for a algum pronto-socorro, é bem fácil encontrar algo parecido. Repare a posição do dedo diante dos lábios. Ora, isso é um sinal típico que nós já conhecemos. Nós não precisamos que alguém nos interprete por nós. Nós interpretamos rapidamente que é o pedido de silêncio. Correto? Aqui do lado nós temos a figura de um artista. Ele trabalha com mímicas, fazendo mímicas. E provavelmente você pergunte, mas eu não estou entendendo nada do que ele está fazendo. Não estou entendendo o que significa ou o significado dessas posições. Bem, eu também confesso para você que eu não sei. Talvez se tivesse uma música de fundo, um contexto, rapidamente poderíamos associar e entender e fazermos uma interpretação. No entanto, o que eu quero que vocês entendam neste momento é que a linguagem não verbal é aquela linguagem associada aos gestos, a língua de sinais, Libra, por exemplo, a dança, certo? E a música também. O chorinho, por exemplo, é um exemplo de uma linguagem não verbal. Pare um pouco agora. Tente refletir um pouco sobre o local onde você mora. E escreva aí no caderno de vocês onde você encontra esse tipo de linguagem não verbal. Pense um pouco. Vamos procurar associar o que nós estamos aprendendo aqui
com o nosso dia a dia? Em que local, aí no município onde vocês estão, é possível encontrar esse tipo de linguagem, a linguagem não verbal? Outro tipo de linguagem é a linguagem verbal. A linguagem verbal, ao contrário da não verbal, ela se caracteriza pelo estabelecimento da palavra escrita ou falada no processo de comunicação. Isso quer dizer o quê? Que neste momento, qualquer gesto, qualquer sinal terá menos valor do que a palavra falada, do que a palavra escrita. De modo que, se você escrever uma carta para o seu namorado, para a sua namorada, ela jamais irá pensar, ou ele jamais irá pensar nos gestos ou na mímica que você está fazendo. A preocupação dele ou dela será com o conteúdo da sua carta. Olha aqui esse ícone, esse diálogo aqui, sobre aquecimento global. Pai, existiu mesmo gelo? Ora, nós temos a presença da linguagem falada, linguagem verbal, dentro de um contexto. Qual o contexto? O aquecimento global. E eu posso presumir que esses animais estão vivendo uma era em que a presença do gelo não é mais encontrada na Terra. Por isso a pergunta do filhote: pai, existiu mesmo gelo? Vamos adiante. Outro exemplo de linguagem verbal. Sorria, você está sendo filmado. Com certeza você já entrou em muitas lojas e viu essa plaquinha lá estendida, olhando para você, sorrindo e dizendo: sorria, você está sendo filmado. Imagine então se a linguagem verbal fosse retirada, fosse suprimida dessa placa e ficasse apenas o ícone alegre, sorridente. Seria possível entender e interpretar o significado? Reflita um pouco e responda para si mesmo. Vamos ver aqui um outro diálogo. Nós temos também um diálogo falado. Chega aí, compadre. Firme, firme. Eu estou quase imitando, tá, gente? Eu não sei se está certo, mas vamos lá. O sotaque é meio pesado. E aí, compadre? Firme. O outro responde: não, futebol. Ora, qual a interpretação? A confusão está bem aqui nessa palavrinha aqui, ó. O sotaque, firme, pode ter sido entendido como filme. E aí nós temos algumas travessuras que a linguagem verbal pode impor a nós, falantes, desde que não seja devidamente clara, devidamente usada. Então, muitas vezes, o que nós falamos, a pessoa que nos escuta, que está dialogando conosco, pode interpretar de outra forma. E isso é bastante comum. Por isso, nós temos que ter cuidado. No entanto, fazendo uma rápida revisão, quais são os tipos de linguagem que nós encontramos? Linguagem não verbal e a linguagem verbal. Está claro para todo mundo? Vamos adiante. Aqui é mais um exemplo. Aqui, na verdade, é uma mistura de linguagem verbal, linguagem não verbal. Certo? Olhem aqui. Tudo é comunicação. Tudo o quê? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Esclarecido? Eu acredito que não haja mais nenhuma dúvida sobre as características da linguagem que nós temos e usamos. Nessa nova charge aqui, tem uma frase bastante conhecida, ou pelo menos era conhecida nas gerações anteriores, que não se comunica, se estrubica. Pergunte a algum tutor de vocês aí, ao coordenador, se ele lembra quem é o autor dessa frase. O que eu quero aqui que vocês percebam é justamente as faixas que estão delineando a cabeça das figuras torneadas. Vejam, nessa daqui, olha a posição das faixas. Verticais. Essas outras, horizontais. E aqui nós temos um emaranhado de fios. O que é que você interpreta com isso? Vamos lá. Responda. Já respondeu? É isso mesmo. Se você perceber, nós temos uma confusão tremenda no diálogo. Esse aqui
está pensando uma coisa, está dizendo outra coisa. E esse aqui está recebendo uma coisa, mas está interpretando de outra maneira. Gente, o processo de comunicação é delicado, é bastante delicado. Isso tanto na parte oral quanto na parte escrita. Por isso a necessidade de você pensar muito antes de falar, muito antes de escrever. Bem, eu acredito que o tutor e o coordenador de vocês já responderam, não é? Quem é o autor dessa frase? Vamos ver se eles acertaram. Com certeza acertaram. Olha aqui, a teoria da comunicação. Na figura anterior, vocês perceberam aquele emaranhado de linhas, as cabeças, como eu mostrei, uma pensando de um jeito, outra pensando de outro jeito. Reflete muito bem aqui. Aqui nós temos o processo de comunicação, ou a teoria da comunicação. O emissor. O emissor é você quando quer falar com alguém. Quando você procura alguém para conversar, você é o emissor. É você que vai expressar a linguagem. E o receptor é aquele que está pronto a te ouvir. Isso também acontece no âmbito da língua verbal, escrita propriamente dito. Quando você escreve uma carta, você é o quê? Hein? Vai pensando nisso. Para quem você recebe, para quem recebe a carta é o quê? Eu tenho certeza que vocês são pessoas que gostam de escrever cartas ainda. Vamos lá então. Nós temos o emissor e o receptor. Este elemento aqui, um telefone com fio, nós vamos chamar de canal. Por que o canal? É o meio utilizado para expressar a comunicação. Se você usa o seu celular para ligar para a sua mãe, para o seu pai, o canal é o telefone celular. Correto? Se você usa uma carta, o canal é a carta. Agora, por esse canal vai passar o quê? A mensagem. A mensagem. Agora, bem aqui que está o grande perigo. Muitas vezes, essa mensagem, ela entra aqui, mas ao sair aqui, ela sai distorcida. Ela sai não com o mesmo significado com que entrara. Isso nós vamos chamar de ruído. Ruído, em um conceito bem breve, é tudo aquilo que vai atrapalhar a mensagem. Imagine você numa sala de aula. Vamos aqui imaginar. Está todo mundo numa sala de aula. Aí você olha para cima, está o ventilador fazendo zoada. Você olha para o lado, tem algum colega conversando. Você vai um pouco mais além, vê no pátio uma galera correndo, enquanto o professor está trabalhando o conteúdo. Tudo isso que está acontecendo ao teu redor, ventilador, colegas conversando, uma galera brincando no pátio, tudo isso que está atrapalhando a comunicação entre o professor e você, vai ser chamado de ruído. Tudo bem? Uma carta, vamos entender aqui numa carta o que pode ser um ruído. Imagine que você então escreveu uma carta, um ofício, pedindo doações, um exemplo. E aí resolveu colocar uma vírgula que não deveria estar naquele local. Esta vírgula, ela pode acarretar numa maneira de incompreensão, de causar incompreensões ao que você escreveu. Se causou incompreensões, então nós vamos chamar de ruído. Deu para entender? Ficou claro? Então, agora você já sabe, né? Que dentro da teoria da comunicação, a mensagem ela tem que ser clara. Ela tem que ter uma clareza que não permita duplo sentido, duplas interpretações. Tudo bem? Porque se tiver isso, vamos chamar de ruído. E o ruído, muitas vezes, causa bastante conflito, bastante desentendimento. É como aquele velho ditado, né? Para o bom entendedor, um risco quer dizer Francisco. Mas nem sempre é assim.
Para uma boa produção textual, é necessário. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que gostam de escrever, com pessoas que já dominam o ato de escrever. Mas então vamos entender uma boa produção textual. Aqui é necessário entender que é o seguinte, por mais que a gente passe para vocês as técnicas de se escrever bem, por mais que a gente foque um ou outro item, vocês têm que ter a maturidade de entender que um bom escritor não nasce pronto. Um bom escritor ou um escritor, ele aprende. Agora, uns com maior facilidade, outros não. No entanto, para ambos, a prática, o exercício diário vai contribuir para o aperfeiçoamento da boa produção textual. Então vamos lá. Primeira coisa, dominar o idioma. Você pode dizer, eu sou falante de língua portuguesa. Meu idioma é o português. Muito bem. Eu concordo contigo. Você é um falante de língua portuguesa. Mas vocês devem entender que há uma norma culta. Essa norma culta é aquela que preserva o idioma de modo que os maranhenses não falem e escrevam de um jeito, aqueles que moram no sudeste do país não falem e escrevam de um jeito, aqueles que moram no centro-oeste não falem e escrevam de outro jeito. Esta gramática, a gramática da língua portuguesa, ela é que vai organizar o idioma. Ela que vai dizer, olha, para que haja uma comunicação compreensível em todas as dimensões e extensões do nosso Brasil, esta gramática vai disciplinar isso. Então, dominar o idioma é necessário. Outro, ter conhecimento sobre o assunto abordado. Pessoal, é impossível você falar de algo que você não conhece. Ou é possível? Se eu pedisse para vocês falar sobre os insetos marcianos, vocês falariam? Que tipo, de que forma, de que são feitos esses insetos marcianos, você falaria? Se eu pedisse para vocês nos explicar como funciona a Bolsa de Valores, vocês conseguiriam nos explicar usando aquela linguagem técnica? Então percebam, ter conhecimento sobre o assunto abordado é de fundamental importância. Você, como um futuro empreendedor, quando você for fazer a captação de recursos para o seu investimento, você deve saber o que você quer. Você deve ter profundo conhecimento dos detalhes daquilo que você quer. Do contrário, você não conseguirá passar para o papel as tuas ideias, os teus receios e as tuas necessidades. Depois, conhecer as técnicas de escrita. Qual é a melhor forma de escrever? Forma direta? Por exemplo, o menino é um bom jogador. Essa é a forma direta, quando o sujeito, aquele que pratica a ação, vem em primeiro lugar. Forma indireta. Imagine a mesma frase. Um bom jogador é o menino. Aquele que, no primeiro momento, praticava a ação, o menino, agora já está no final da frase. O bom jogador é o menino. Isso nós chamamos de frase indireta. Mas tem outras técnicas, tá certo? E isso é de fundamental importância para você poder redigir um bom texto. Depois, selecionar e organizar as informações. Imagine que você vai falar sobre o assoreamento de algum rio próximo aí, o teu investimento, a tua área de plantio. Se você fizer uma carta, fizer um documento, um plano de ação, falando tudo que é necessário, talvez você não consiga apoio. O conveniente é você fazer uma abordagem, é claro, inicialmente de todos os problemas que existem, por fim selecionar os mais necessários, os de fundamental importância para reverter o processo de assoreamento do rio.
Então, selecionar e organizar as informações é fundamental. Tudo bem? Tudo claro? Olha, isso aqui é apenas algumas orientações. Não existem somente essas, mas estas são suficientes para que você comece a pensar no modo e o procedimento correto de se redigir cartas, documentos, etc. Redação oficial. Redação técnica, redação oficial. Vamos lá. Em uma frase, pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Possui como principal característica a impessoalidade, concisão, padronização e clareza. Certo? Nós vamos estudar isso com detalhes, então não se preocupe. Mas o que você tem que entender é o seguinte, que redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos. Ou seja, o poder público ele não vai fazer nada mesmo, sem estar informando, sem informar aos demais setores ou à sociedade. E para isso ele vai usar a redação oficial. Um exemplo, quando você vai participar de algum concurso, é comum que saia o edital. O edital é uma redação oficial. Ali tem o quê? Informações sobre as áreas para as quais estarão abertas vagas, certo? As atribuições de quem se propõe a fazer o concurso, certo? Caso passe, salários, jornada de trabalho, taxa, enfim. O edital traz todas essas informações. Então, o edital é um exemplo de redação oficial. Aqui é só uma charge mostrando a evolução da comunicação, ou o que nós já conversamos. Certo? Primeiramente, nós temos a figura de alguém escrevendo numa pedra. Depois, a tipografia. Aí nós temos a publicação em massa, jornais, livros, veio o e-mail. Agora tem o Twitter. O interessante é que nesse processo nos parece que o momento que menos o brasileiro escreve é agora. Nós temos o Twitter. O Twitter você quase não faz esforço para pensar e muito menos para escrever, porque não precisa de muito esforço. Não precisa às vezes nem de palavras, certo? Só abreviaturas. Vamos lá. Característica da redação oficial. Impessoalidade. O que quer dizer isso? O documento é feito em nome do servidor público, em nome do serviço público. Por isso, o destinatário, por mais que seja seu amigo, deve ser tratado de forma impessoal. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que você tem um compadre que é prefeito. Ah, o meu irmão é prefeito. Meu irmão é prefeito, tal, aí em Tutóia, em Lago da Pedra, Nina Rodrigues, bem, em todos os municípios. Eu tenho um irmão que é prefeito. Eu não posso de maneira alguma redigir um documento diretamente para ele, como por exemplo, ao meu irmão prefeito Joaquim Moreira. De maneira alguma. Por quê? Porque o serviço público ele não pertence a ninguém, ninguém é dono do setor público. E todo mundo tem igual direito, possui igual direito. De modo que a pessoa do prefeito ali, por mais que seja um irmão, naquele cargo ele não pode representar laços sanguíneos comigo. Por isso é uma forma impessoal, deverei tratá-lo dentro daquilo que manda a redação oficial, que nós vamos ver mais adiante, certo? A ideia de impessoalidade é, não pode haver parentesco. A coisa tem que ser de forma igualitária para todo mundo. Todo mundo deve ter acesso. Então, a redação oficial tem como primeira característica a impessoalidade, certo? Concisão. Transmitir ao máximo de informações com o mínimo de palavras. Se você for dizer que o céu está lindo porque é um dia claro, bonito, ensolarado, enfim, é
é melhor que você diga: o céu está ensolarado. Concisão é você ter condições de falar tudo o que deseja com poucas palavras. Então, transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Se você quer chamar a atenção para algo, coloque em negrito, mas não exagere. É só pensar no Twitter, que nós falamos agora. Você fala tudo o que deseja com poucas palavras. Isso é uma ideia de concisão, correto? O problema é que muitas pessoas não conseguem fazer a concisão, não conseguem pensar de forma concisa. Elas, para dizer algo tão simples, elas vão dar uma volta muito grande. Se vocês pegarem os livros de Machado de Assis, vocês irão ver que uma das características do escritor naquela época era descrever tudo da maneira mais detalhada possível. Hoje não. Hoje essa ideia de detalhar, pormenorizar as coisas, isso se perdeu. Isso não acontece mais. Tá legal? É claro, não acontece assim. Em alguns casos, salvo exceções, tudo bem. Mas não é mais uma característica da linguagem. Hoje tudo tem que ser direto, claro. Até mesmo porque a sociedade ela não tem mais tempo. Ela não tem tempo, certo, para ficar debruçada em folhas, maços e maços de papéis, ou e-mails e e-mails. Tudo tem que ser bem rápido mesmo para não se perder tempo. Outra característica, clareza. O documento não pode apresentar palavras ou expressões ambíguas. O que quer dizer isso? Duplo sentido. Tente ser o mais direto possível, sem rodeios. Certo? Vamos já ver aqui na charge um duplo sentido. Olha aqui, ó. A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Todo mundo entendeu isso, não entendeu? Legal. Professor, será que você consegue ser mais claro? O professor responde: ora, seu racistinha de merda. Desculpem a expressão, mas é só para mostrar a ambiguidade que a palavra claro, certo? No contexto em que um professor negro causou. Então, a clareza ela tem que ser bastante eficiente nesse processo de redação oficial. E padronização, gente. Diz respeito a manter a formalidade e a uniformidade nos documentos emitidos em toda a administração federal. Ou seja, quando você pega um exemplar de redação oficial emitido pela Presidente da República, pela Presidência da República, ela vai nortear, ela vai organizar todos os outros modelos de redações oficiais utilizadas em prefeituras, em governos e por aí vai. Correto? Isso porque a finalidade é que, ao emitir um ofício aqui, a Prefeitura de São Luís, a Prefeitura de Nina Rodrigues, Tutóia, Cururupu, por exemplo, ao emitir um ofício, correto? Esse ofício, ao chegar numa secretaria do governo, possa ser compreendido como ofício. E isso só é possível por quê? Pela padronização desses documentos. Se cada instituição, se cada ente federativo, prefeitura, município, governo, Distrito Federal, construísse seu próprio modo, seu próprio documento, modelo de documento, ia ser uma bagunça generalizada. Então, a ideia de padronização é os órgãos públicos, seja em qual instância for, sejam capazes de identificar que tipo de documento está chegando àquela secretaria. Deu para entender? Tudo bem? Então, vamos repetir. Clareza e padronização são as outras características da redação oficial. Vamos lá. Lá nós falamos que as redações oficiais são documentos de caráter informativo ou normativo. Vamos entender isso melhor. Normativo. Textos que tratam de normas, como lei,
medida provisória e decreto. Então, tudo que está dentro deste grupo normativo, certo? Vai ser equiparado a quê? A normas. Tipo de normas. Vamos lá, uma medida provisória, um projeto de lei, algo que ficou instituído, certo? Por meio de votação, e aí virou lei, e por aí vai. Então, isso é chamado de ter um caráter normativo. Informativo ou comunicação. Correspondência como ofício e memorando. Qual a finalidade? Imagine que vai ter uma audiência pública no município de vocês. A divulgação dessa audiência pública, ela vai acontecer, é claro, boca a boca. Mas ao acontecer boca a boca, ela deixa de seguir as determinações, certo? Públicas, que é justamente emitir um documento informativo, no caso um ofício, informando sobre essa reunião e a finalidade que ela terá. Ou seja, o ato de divulgação boca a boca serve apenas para reforçar o que já está sendo informado, que é o ato, certo? O ato de caráter informativo que o ofício, no caso lançado, terá. Deu para entender então? Então a redação oficial tem em si duas características. Quais são? É uma característica informativa, que diz direito a informar o povo, a anunciar ao povo alguma medida, certo? E o ato normativo, que trata das leis. Uma boa. Legal, gente? Vamos lá então. Os princípios mencionados aplicam-se às comunicações oficiais. Só comunicações oficiais, tá? Não esqueçam. Que devem sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoal e uniformes. Ou seja, a questão de uniformidade é igual padrão, o que exige o uso de certo nível de linguagem, ou seja, redação oficial. Gente, olha aqui. Se você usa um documento de caráter informativo, como um ofício, por exemplo, um memorando, e você não obedece os padrões de clareza, de concisão, você pode ocorrer em graves problemas de comunicação, correto? Então, quanto mais direto você for naquilo que deseja, melhor. Legal? Não tem dúvida, não tem problema sobre isso, certo? Deu para entender, não é? Vamos então. Elementos para a estrutura da redação oficial. Primeiro, você não vai falar com qualquer um. Você vai falar com autoridades. Para isso, você deve saber utilizar muito bem os pronomes de tratamento, certo? Pois esses pronomes, eles vão representar a forma como você irá se direcionar àquela autoridade. Então nós temos aqui, os pronomes de tratamento podem apresentar três formas diferentes quando constituem um chamado à pessoa. Excelência, aqui venho cumprindo a sua ordem. Vocês que já assistiram à TV Câmara, à TV Senado, nas plenárias que existem, esse pronome, excelência, ele é bastante utilizado. Quando alguém pede a palavra, gostaria, Vossa Excelência, de falar por um minuto, um pouco do seu tempo. Então, quando você chama uma pessoa, você vai usar excelência. Quando você estabelece o diálogo com uma pessoa, vim falar com Vossa Excelência. Então veja, aqui não tem nenhum mistério. Se você entende que excelência é um pronome de tratamento destinado a uma autoridade, então tanto faz, você vai usá-la tanto no momento em que chamar uma pessoa para conversar, quanto estiver dialogando com outra pessoa, correto?
diferente do pronome em terceira pessoa sua, quando indica a pessoa de quem se fala. Estou chegando de uma conversa com Sua Excelência. Sua Santidade, o Papa esteve aqui. Correto? Então vejam, os pronomes são sempre escritos em terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Se você tiver dúvida o que é terceira pessoa do singular, conjugue o verbo cantar. Vamos lá, conjugue o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Ele canta é terceira pessoa. Então, todo pronome que você utilizar, você vai utilizar usando esta pessoa. Quando eu quero dizer, esta é a sua carteira, esta é a minha carteira. Minha, primeira pessoa, um pronome de possessivo, primeira pessoa. Esta é tua carteira. Segunda pessoa, esta é sua carteira. Correto? Só que o pronome sua, ele tem um sentido de posse e também tem um sentido de tratamento, que é o caso aqui, Sua Excelência. Tudo bem, gente? Nenhuma dúvida? Vamos adiante. Os pronomes de tratamento são sempre os da terceira pessoa, como já havia dito. Vossa Senhoria, olha, Vossa Senhoria, terceira pessoa, nomeará seu substituto. Vossa Excelência. Vossa Excelência conhece o assunto. Correto? Quando se refere à terceira pessoa, o pronome de tratamento é precedido de sua. Sua Excelência. Por que Sua Excelência? É a pessoa de quem eu estou falando. Correto? É a pessoa de quem eu falo. Então, Sua Excelência. Vossa Senhoria é a pessoa com quem eu falo. Eu falo com João. Então, eu digo Vossa Senhoria. Eu falo de João. Eu digo Sua Excelência. Deu para entender? Legal. Olha aqui alguns pronomes de tratamento. Você. Aí nós temos a abreviatura. É necessário que vocês aprendam as abreviaturas. É bastante necessário. Vamos lá. Você é um tratamento familiar. Você usa para amigos, para familiares, correto? É um pronome de tratamento do dia a dia. Senhor, também. Afinal de contas, não se usa muito. É muito difícil hoje se usar esse pronome de tratamento, né, senhor? Tá meio complicado, mas o senhor é um pronome de tratamento que diz o quê? Distanciamento mais respeitoso. Quando você chama seu pai, o senhor me chamou, ou para sua mãe, a senhora me chamou, você está mantendo o quê? Um certo respeito pelas pessoas que elas são. Vossa Senhoria, linguagem comercial. Correto? Você vai fazer um ofício, você vai usar a palavra Vossa Senhoria. Tudo bem? Vossa Excelência é usado só para altas autoridades. Vossa Santidade, olha a abreviatura. Para o Papa. Vossa Majestade, imperadores, Vossa Alteza, príncipes, princesas, Vossa Reverendíssima, sacerdotes, Vossa Magnificência, para o reitor. Tudo bem? Tudo bem? Aqui tem um embaixo que não dá quase para ver, mas é Vossa Paternidade. A abreviação é V e P. Serve para quê? Superiores de ordem religiosa. Gente, esses planos de tratamento aqui, com certeza em algum momento vocês já ouviram alguém falar, já leram em alguma carta, em algum documento. Não é algo novo. Talvez seja algo novo a questão de saber usar e saber para quem usar, a quem diz respeito. Tudo bem? Mas não é algo novo. Tipos de correspondência. Isso aqui é bastante necessário vocês saberem. Nós temos correspondências particulares ou sociais, tratam de assuntos pessoais ou íntimos, carta de namorado, enfim, e-mail para colegas. Temos as cartas comerciais, tratam exclusivamente de negócios e são trocadas por empresas comerciais ou indústrias. Bancárias, tratam de assuntos ligados a finanças. E oficiais, tratam de assuntos referentes ao serviço público. Certo? São os
4 tipos de correspondências que podemos então caracterizar. Não esqueça, particulares. Os sociais é aquela que trata de cartas, enfim, informações ou assuntos pessoais, assuntos do dia a dia. As comerciais são aquelas referentes a negócio, correto? Vamos supor que a tua empresa queira esteja ampliando os negócios e aí você precisa de parceiros. Então, nesse contato, você vai ter que usar cartas comerciais. Cartas bancárias. Ah, a tua empresa está devendo aí um pouquinho só ao banco. Então, é possível que você tenha que usar esse modelo de cartas bancárias. E por fim, as oficiais, né, que diz respeito ao serviço público. Nós já vamos falar, vamos reforçar ainda um pouco. Ofício, memorando, editais e por aí vai. Algumas observações. Devemos sempre adequar a linguagem de acordo a quem nos dirigimos. Gente, pelo amor de Deus, nós temos que distinguir quem são as pessoas com quem nós iremos manter um diálogo. Você não pode tratar uma pessoa que não conhece da mesma forma daquelas que você conhece. Não é possível. Se for uma autoridade, por mais que não esteja fazendo nada, por mais que você tenha oposições, deve tratá-la com respeito. Isso é fundamental. Devemos sempre revisar um texto ao finalizá-lo, para evitar erros ortográficos e incoerências. Esse é o grande problema. Muitas pessoas elas têm a maior preguiça, primeiro de escrever o texto, depois de revisá-lo. Com isso, as consequências são esses 2 elementos aqui, ó, erros ortográficos e incoerências, certo? Então, revisar um texto, escrever um texto para uma autoridade é de uma grande responsabilidade. Aliás, para qualquer pessoa. Se você está escrevendo para alguma pessoa é porque você tem considerações, tem interesses. Então, sempre procure fazer o melhor. Devemos levar em consideração também os seguintes itens. Primeiro, estrutura adequada para a transmissão da mensagem. Correto? É carta? É e-mail? Que modelo? É um ofício? É um memorando? A quem eu vou me dirigir? Essa pergunta é de fundamental importância. A quem eu vou me dirigir? É uma autoridade? Que tipo de ou modelo de documento devo utilizar? Correto? Argumentação consistente. O que podemos entender ou o que você precisa compreender como argumentação consistente? É ser direto naquilo que você deseja, justificando de forma muito mais direta ainda. Correto? Você precisa de um trator para limpar uma área. Por que você precisa? Então, esta resposta a este porquê, deve ser uma argumentação consistente. Esclarecimento dos trechos mais complexos. Trechos polêmicos, correto? Pode ser que em algum momento tenha uma palavra com duplo sentido. Nesse caso, você tem que esclarecer. Você não pode deixar aquele que irá ler a carta ou o documento com dúvidas. E depois, objetividade, ser direto, conciso, claro. Vamos entender um pouco aqui os modelos de documentos. O primeiro modelo que nós trouxemos para vocês é o modelo de ata. Correto? Vocês que fazem parte de associações, de clube de união de moradores, união de bairro, com certeza já estão habituados ao uso da ata. Correto? A ata tem esse formato claro. Alguns não utilizam a enumeração das linhas, correto? Mas não há nada que venha a considerar como errado o uso. É até mais coerente, porque em alguns momentos fica mais fácil identificar linhas, correto? Onde estão elementos que você precisa rever. Então, olha a característica. A ata
tá? Da associação tal, reunião da instituição, ata. Ata é um modelo usado sempre em reuniões com a ideia de registrar o que ficou decidido nas reuniões, principalmente reuniões de moradores, associações de bairro, união de clube de mães, enfim. Aqueles que já estão habituados a esse tipo de associações, a ata é um documento corriqueiro. É um documento que não traz muita novidade, correto? A ata registra tudo o que aconteceu, o que foi decidido na reunião. Tudo tem que ser de forma clara, para que não haja dúvida. Sem parágrafo, tem que ser um só texto, um único só texto.